falei assim, dá para puxar um pouquinho mais. Mas vocês foram ótimos, maravilhosos no concílio da igreja. Prazer estar com os irmãos. Eu me sinto assim privilegiado desde quando o pastor Josimar falou comigo. Eu procurei vencer todas as dificuldades para desfrutar desse privilégio, pastor Josimar. É assim que nós vemos o privilégio de pregar a palavra e muito mais neste momento de festa. Assim estivemos ontem, aqui no concílio, no culto de organização, e agora, nesta noite de festa, sendo abençoados pela orquestra maravilhosa que vocês têm. Parabéns a todos vocês. Pelo quarteto, que bênção, quinteto, que bênção ter vocês aqui. Enfim, e todos os irmãos, pastores, meus colegas, eu só tenho a agradecer. E até imaginando que seria uma noite de festas, aonde a tendência é que a programação se estenda, eu disse, meu desafio nesta noite é ser breve. Mas ser breve não significa não ter um recado. E eu tenho um recado de Deus para cada coração aqui. Uma mensagem que eu quero que o Espírito Santo crave no coração da igreja, pastor Josimar. E eu gostaria de ler com vocês a boa palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 23 a 31. A oração dos primeiros cristãos. Atos, capítulo 4, 23 a 31. A palavra do Senhor diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Amém. Que palavra rica para os nossos corações. E eu preciso tão somente contextualizá-la. Dizer aos irmãos que eu quero falar sobre a oração de uma igreja que quer fazer a vontade de Deus. E deveria ser o desejo de todas as igrejas desta região, da cidade de Serra, da Grande Vitória, do Brasil, do mundo, todas as igrejas orando e desejando fazer a vontade de Deus. Mas é preciso que se diga que muitas igrejas não estão no eixo da vontade de Deus. Obrigado. Muitas igrejas não estão no eixo da vontade de Deus. E esta igreja, conquanto tenha 25 anos de congregação, agora está iniciando a sua trajetória como igreja.
E daí então é relevante pensar nessa oração de uma igreja que quer fazer a vontade de Deus. O contexto desta porção é o contexto de uma igreja que nasce no Pentecostes, que nasce pela manifestação do outro Cristo, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, prometido por Jesus, que disse que ascenderia, seria glorificado e mandaria o Espírito Santo. Ele veio no Pentecostes. O Pentecostes foi um evento, eu costumo sempre frisar isso, único e irrepetível. Mas com isso não se quer dizer que o Pentecostes não tem nada a ver conosco. Muito pelo contrário, o Pentecostes tem tudo a ver conosco, porque nós somos a geração do Pentecostes. Nós somos a geração que decorre do Pentecostes, que decorre do envio do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não for enviado, nós não estaríamos reunidos aqui hoje. Porque o Evangelho não teria rompido 2000 anos se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Posso ouvir uma amém nessa igreja? Amém. Então, irmãos, esse é o contexto. Depois, uma pregação maravilhosa, ungida pelo poder do Espírito Santo. Uma pregação que redunda numa atuação do Espírito Santo e 3.000 pessoas se convertem. E isso começa a incomodar a religiosidade, a cúpula judaica, que também se misturava com a cúpula do Sinédrio. E aí acontece aquilo que é a cereja do bolo desse momento, que é a conversão do paralítico. Um paralítico que estava à porta do templo, que quando Pedro e João, às 3 da tarde, estou falando de Atos 3 agora, vão ao templo para orar, esse homem pede esmola. E Pedro e João fitam os olhos dele e dizem a esse paralítico: olha para nós. E o paralítico olha, esperando receber alguma esmola. E eles dizem: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico, diz a Bíblia, firmou os seus pés, firmou os seus tornozelos, e ele deu um salto, e ele se levantou pelo poder de Deus. E ele entra no templo agora, alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor, e aquilo repercute, reverbera, porque esse homem era muito conhecido. E agora ele está do lado dos apóstolos, ele é a testemunha viva do poder de Deus. E o apóstolo Pedro e João continuam pregando, e na autoridade do Espírito Santo, esse número sobe para 5.000 pessoas já reunidas na fé. E aí então, a mensagem avançando, prosperando no poder do Espírito Santo, as autoridades então, no final da tarde da cura desse paralítico, encostam Pedro e João, prendem-no, e no outro dia fazem uma entrevista com ele, tentam dar o famoso cala-boca neles, parem de falar desse nome, parem de falar da ressurreição, e então, depois de soltos, eles vêm, e agora nós chegamos no nosso texto. Eles vêm aos irmãos, e ao invés de se sentirem desanimados, eles fazem esta oração extraordinária, que eu estou chamando da oração de uma igreja que quer fazer a vontade de Deus. E esta oração, ela tem algumas escolhas, que na verdade precisam ser nossas escolhas dessa igreja, para que ela possa ter êxito. A escolha das igrejas da região são escolhas que eles manifestaram nessa oração, que nós também precisamos atentar. A primeira delas que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nesta oração eles manifestam uma escolha de viver em harmonia, porque diz a palavra de Deus, está logo ali no verso 24, que eles juntaram vozes e eles oraram a uma só voz diante de Deus. E aqui eu verdadeiramente não entendo muito de grego, só vou buscando algumas palavras para entender o sentido do texto,
mas a palavra grega que está ali é a palavra para sinfonia. É a palavra daquele canto harmônico, como o canto do nosso quinteto aqui, as vozes harmônicas, como ontem nós tivemos o quinteto aqui de metais, vozes, instrumentos harmônicos, como hoje aqui, essa orquestra de adolescentes e jovens, instrumentos harmônicos, a harmonia. E a Bíblia diz que eles levantaram a Deus uma voz harmônica. Queridos irmãos, a igreja só irá prosperar, a igreja só fará a vontade de Deus se ela aprender a fazer oração em harmonia. Igreja dividida não prospera. Igreja com mais de uma visão não prospera. Porque visão mais visão é igual a divisão. A igreja tem que caminhar numa única visão. A visão de Deus para a sua igreja aqui em Cidade Pomar. E via de regra, irmãos, isso não é demérito aqui a ninguém. Porque diz a Bíblia que o pastor, ele é servo dos servos. Então o pastor não é melhor do que nenhum membro da igreja. Mas normalmente, eu me valho da palavra do profeta Amós para dizer que o Senhor não fará coisa alguma se ele não falar com seus profetas. Normalmente, Deus usa os seus pastores para trazer a visão à igreja. E a igreja precisa aprender a caminhar unida, a falar uma só linguagem, a fazer uma oração harmônica, juntar vozes diante de Deus. Esta é a primeira escolha que uma igreja que prospera precisa fazer. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está ao seu lado: precisamos viver em harmonia. Podemos ter gostos diferentes, podemos ter preferências diferentes, podemos ter gostos musicais diferentes, podemos gostar de cores diferentes, mas, meus queridos irmãos, nós precisamos falar diante de Deus uma só língua, falar em harmonia. A igreja precisa fazer orações unânimes a Deus. Uma outra escolha que eu vejo aqui nesse texto, que a igreja que quer fazer a vontade de Deus, ela precisa crer. Crer no que, pastor Elmir? Ela precisa crer na soberania de Deus. Porque uma igreja não cresce, uma igreja não rompe, se ela não crer na soberania de Deus. E soberania diz respeito a um atributo de Deus que diz que não há nada maior do que Deus, não há ninguém mais poderoso do que Deus, não há autoridade acima do nosso Deus. Ele é Deus, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Diga amém. Amém. Deus é soberano. E quando então eles levantam as vozes, eles dizem: ó soberano Senhor. E há alguns verbos nesse texto que só evidenciam que realmente eles criam na soberania de Deus. Eles dizem: tu fizeste, o Senhor fez todas as coisas, tu és soberano, o mundo existe, é pela palavra do teu poder, tu falaste. E o nosso Deus soberano fala, e ele fala com autoridade. Falaste pela boca do teu servo Davi. Deus é um Deus que fala. E a igreja é uma igreja que proclama acerca de um Deus que fala. E a outra coisa que esse texto diz é que Deus, esse soberano, ele também determina as coisas. E quando o apóstolo fala da morte de Jesus, ele fala que os judeus sim promoveram a morte, que os judeus promoveram a morte, mas ele deixa claro que mesmo a morte de Jesus, ela foi decidida nos céus. A morte de Jesus, a gente pode olhar vários ângulos, né? Os judeus foram culpados?
Foram sim. Nós fomos culpados também, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. Os líderes judeus foram responsáveis com a sentença que deram? Sim, foram responsáveis. Mas tudo isso está debaixo do controle do Deus que na eternidade, num concílio, pastor, num concílio que aconteceu na eternidade, aonde as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tomaram a decisão de que Jesus viria, o Deus Filho viria e morreria por nós. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Irmãos, ou nós acreditamos nisso como igreja, ou então vamos fazer outra coisa. A igreja precisa acreditar na soberania de Deus. A igreja precisa se entregar a esse Deus, confiar nesse Deus. Meu irmão, a sua vida, o que você passa, o seu momento de alegria ou de tristeza, o seu momento está patente e claro diante de Deus soberano, que sabe e conhece todas as coisas. Amém? Então, irmãos, nós precisamos crer na soberania de Deus. E isso é uma outra escolha que a igreja precisa fazer. Porque eu vejo hoje as igrejas caminhando muito, confiando somente na força humana, né? Na força humana. A igreja parou de confiar no poder de Deus, no controle de Deus, no Deus que pode agir, no Deus que pode fazer todas as coisas. Nosso Deus é soberano. Então vejam, duas escolhas, já falei duas. Eles escolheram viver em harmonia, e por isso eles oraram diante de Deus, orando de forma tão harmônica. Eles também decidiram crer na soberania de Deus. E uma outra coisa, essa igreja definiu uma prioridade. E na oração, a escolha que eles também fizeram deixou muito claro diante de Deus qual era a prioridade. Ele diz: Senhor, o Senhor está vendo todas as coisas que fizeram com o teu santo servo Jesus. Olha para as ameaças deles, agora mandando que os apóstolos se calassem, que parassem de falar do nome de Jesus. E eles oram: olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia do nome de Jesus. Amém? Essa era a prioridade da igreja, falar do nome de Jesus. Veja, olha a lista de pedido de oração dessa igreja. Olha, vejam como a prioridade posta. Será que tinha ali pessoas com dificuldades, com problemas materiais? Podiam até ter. Mas naquele momento eles tinham uma prioridade. Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Meus queridos irmãos, essa é a nossa prioridade. Igreja que quer fazer a vontade de Deus, ela estabelece sua prioridade. E tudo que a igreja faz, verdadeiramente tudo que a igreja faz tem que gerar em torno da missão. Senão a igreja corre risco de se tornar um clube social. E é por isso que, com certeza, o pastor Josimar já tem ensinado a vocês, nossos projetos sociais é para que o nome de Jesus seja engrandecido. Uma cesta básica que abençoa a vida de uma família é para que o nome de Jesus seja engrandecido. Todas as ações da igreja é para que o nome de Jesus seja engrandecido. Esses músicos lindos, adolescentes aqui, é para que o nome de Jesus seja engrandecido. Tudo é para que a igreja cumpra a sua missão, porque a prioridade da igreja é anunciar a palavra. E eu quero fechar essa reflexão dizendo de uma outra escolha, e eu peço que você aperte o seu cinto. Pode não, porque essa última escolha, nós batistas precisamos ouvir muito bem isso.
Esses irmãos lá da igreja do primeiro século, eles escolheram conviver com naturalidade com o sobrenatural de Deus. Olha para as suas ameaças. Concede-nos que falemos com a autoridade do nome do Senhor, enquanto estendes a tua mão para curar, para manifestar o teu poder. Meus irmãos, na igreja do primeiro século, sobrenatural era natural. Não colocavam placas dizendo que aqui faz isso, aqui faz outra coisa, aqui cura, aqui... Não usavam esses artifícios que essas igrejas epidérmicas aí têm usado. Nada disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, irmãos, de uma aceitação elementar que nós temos que fazer de que nós somos místicos. E no seu dicionário aí que você vai consultar, diz que místico é aquele que aceita e convive com o sobrenatural. Nós somos uma comunidade, o povo de Deus convive com o sobrenatural. Nós nascemos do sobrenatural. Nós nascemos da mensagem da ressurreição. Você quer coisa mais sobrenatural do que isso? Que o nosso Salvador ressuscitou dentre os mortos? Você quer coisa mais sobrenatural de que nós nascemos de novo? Nós não nascemos de entrar no ventre da mãe, mas nós nascemos do Espírito. Você quer coisa mais sobrenatural do que isso? Ô irmão, se nós pregamos isso, se nós cantamos de que nós estamos aos pés da cruz, como os irmãos cantaram tão lindo, nós somos a comunidade que está ali diante, aos pés da cruz. Nós somos místicos. Só que o nosso misticismo não é de vela, o nosso misticismo não é de pedra, o nosso misticismo não é de floral de bar, o nosso misticismo não é de aromaterapia, o nosso misticismo é o misticismo da cruz, porque nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus. Porque Romanos 4:25 diz que ele foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Então, obrigado, irmão. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos voltar a conviver com naturalidade, com o sobrenatural. Nós vamos falar de Jesus? Vamos. Mas vamos acreditar sobrenaturalmente que Jesus vai na nossa frente? Que as portas do inferno, como nós ouvimos ontem, não vão prevalecer? Vamos. Vamos visitar alguém? Está alguém enfermo? Vamos colocar essa vida nas mãos de Jesus e pedir a intervenção de Deus. Por favor, não é determinar, não é nada disso. Mas é só demonstrar que nós cremos. E cremos que a mão do Senhor não se encolheu. Que as mãos do Senhor não estão mirradas. Senhor, que anunciemos com intrepidez a Tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, para manifestar. E o texto diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Quando uma igreja começa a orar orações assim, quando uma igreja deseja fazer a vontade de Deus, quando uma igreja começa a buscar a Deus dessa maneira, é lógico que o Espírito Santo quer encher esses crentes. E é lógico, irmãos, que as nossas igrejas batistas, elas estão precisando de pastores cheios do Espírito Santo, de discípulos cheios do Espírito Santo. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para anunciar aqui hoje, pastor Josemar. Depois o irmão pega os pontos que o irmão não concordar muito e tira aí os espinhos.
se houver. Mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui aos irmãos. Que essa igreja decida andar em harmonia. Que essa igreja creia no Deus soberano. Que essa igreja defina uma prioridade. Nós estamos comprometidos com a missão de pregar o nome de Jesus. E que essa igreja naturalmente conviva com o sobrenatural. Porque Deus, como diz um cântico tão antigo, né? Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Nós já cantamos isso. Eu já cantei em quarteto, não. Tem tempo. Por isso eu não vou nem me candidatar aí à lista de vocês. Então, irmãos, nosso Deus opera maravilhas. E que esta igreja possa viver debaixo dessa oração, avançar, prosperar dessa forma. Eu quero agradecer a Deus por vocês e agradecer pelo privilégio de trazer esse recado de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fechando a nossa participação, eu gostaria de convidar o pastor Josemar, a Lucinha e a Vitória. Cadê a Vitória? Estou aqui.